Fala aí, boss, beleza? Estamos começando aqui mais um Boss Geek Talks. O pessoal tava com saudade de gravar isso aqui, porque, gente, é difícil arrumar, galera. O Rafa me abandonou, mas o outro Rafa, porque hoje nós temos outro Rafa aqui. Quem me abandonou também foi o Caio. Caio, filha da mãe, volta pro programa, mano, pelo amor de Deus. Mas, pessoal, é sempre bom estar aqui de volta falando sobre a cultura geek, trazendo novidades pra vocês, falando sobre o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós achamos que pensamos, que sabemos, sei lá. E eu tô aqui hoje com o pessoal bonito, gente. Essa galera aqui, ó, você é louco. É a galera do Final Boss também, que também tem com as parcerias, que tem coisa nova chegando aí pra vocês. Tô aqui pra prestar vocês aqui a Sabina Mitch, minha querida pessoal. amiga. E o Rafa também, que é o novo integrante aqui, que tá chegando também aqui, gente, no canal. E vocês vão ouvir muitos falar sobre ele ainda. Ele vai se apresentar muito aqui. Prazer, gente. Vai, se apresentei aí, né? Já se apresenta. Eu falei um pouco de vocês, mas fala um pouco de vocês aí antes da gente começar. Fechou. Gente, beleza? Tudo bem? Eu sou o Rafa, eu faço parte da Comet, estou aqui sendo convidado pelo Manuel. E a gente cuida de agência, a gente fala um pouco sobre marketing, um pouco sobre design. E eu e a Sai, a gente começou a criar um pouco de conteúdo falando um pouco mais sobre isso, pra mostrar pra vocês como que é começar, como que é fazer isso. E é basicamente isso. E a gente também é bem nerd, então a gente fala bastante sobre isso. Bem nerd. Não, vocês já me conhecem, tô aqui na Final Boss já faz um tempinho. Mas é isso. Bom, a gente tá com um projeto que é muito legal, que vocês vão ver bastante. O Manuel tá com a gente nessa, ele vai fazer algumas parcerias com a gente, com a Comet também. A gente tem umas novidades muito bacanas que vão surgir, então continua acompanhando a gente. Isso aí, pessoal. E a gente vai trouxe algumas pautas aqui pra falar, e a primeira delas é... Vamos falar de conclave, gente, o que tá acontecendo no momento aí, o Papa, perdão. Ele era padre que virou Papa, perdão, pessoal, me desculpe. Faleceu, né, o Papa Francisco. F no chat. Nossa, ele tinha passado já por uma doença, as pessoas estavam, né, teorizando. Não, ele morreu, do nada ele voltou, ele tava melhor. Só que aí, recentemente, ele veio a óbito. E, cara, coincidiu muito com essa produção do Conclave que lançou recentemente. Demais. Chegou a ganhar Oscar, ganhou prêmios aí. O Baf, né, lá, ganhou como melhor ator, esqueci o nome dele agora. Mas ele é bom esse ator. Ele é muito bom, eu não tinha assistido o Conclave e eu assisti, cara, foi muito coincidência, eu assisti, tipo, um dia antes do Papa morrer. Eu assisti, aí no outro dia começou a notícia, Papa morreu, eu falei, caraca. E aí, cara, aí começou a bombar de novo o filme nas redes, né, e aí foi a parada que eu acho que agora pegou muito, falando sobre o filme. Duas coisas que tá muito estourado na internet foi a questão da audiência que o filme teve por conta disso. Sim. Porque, querendo ou não, agora nós entramos num processo de conclave. O que é o conclave, pra quem não assistiu o filme? Conclave, ele é literalmente o processo de escolha de novo Papa. Então, assim, a história do filme é isso. O Papa morreu e aí começa o conclave. E aí tem toda essa trama ali dos personagens, os padres que estão se candidatando ao papado. E aí tem essa... né, galera, uns querendo boicotar outros, porque sabe de um podre do outro. Então, é muito bem construída a história. É muito bem construída. Não vou dar spoiler do que acontece, mas o final dele, o plot dele, você fica tipo assim, não acredito. E assim, o filme todo ele te dá muitas referências desse plot, mas você só vai perceber e entender quando o plot acontece. Isso é o melhor. Isso é o melhor. Quando você pega, você não tá esperando, e quando acontece, é maravilhoso. É engraçado a gente tá pegando e falando sobre isso agora quando... Mano, calhou, velho. É meio sinistro até. E a gente tá passando por um momento de conclave, então... E será tem um brasileiro concorrendo também. Exato. E a gente é brasileiro, a gente torce pra eles até em qualquer lugar. Vai. Em qualquer lugar. Vai Brasil. Vai Brasil, novo papado. Oscar, a gente torcendo pro brasileiro ser novo Papa, seria legal? Então, mas eu acho que é interessante essa parte do conclave, porque a gente fica perguntando o quanto que isso também é real. Quanto que isso deve rolar de verdade por lá? Será que essas coisas é só ficção ou o que é? Não, eu acredito muito assim naquela parada quando fala que a vida imita a arte imita a vida. Até porque, tipo assim, querendo nós estamos falando de seres humanos, né, mano? Então tem a parada do ego, tem a parada do tipo, eu querer ser mais do que o outro. Então, tipo, querendo ou não, ali dentro deve rolar isso também, sabe? Porque são homens, cara, sabe? Mesmo que são homens que têm uma fé, que transmitam isso, que tenha, né, aquele negócio todo por trás ali, que as pessoas tenham essa reverência, esse respeito, mas são homens. Então nós, como homens, temos nossos desejos, nossos... sabe? Tem uma concorrência, sim, né? existe o maior lugar. É o maior, o maior cargo, que cara, ter. que existe. É você ter certeza que se você virar aquilo, você vai entrar pra história.
é a certeza absoluta que seu nome não vai ser esquecido por... Mas pensar que antigamente um papa vivia, não sei, 50 anos, né, de tempo. Nós tivemos papado. muita troca de Mudou bastante, né? Acho que Cara, na minha vida verdade. já foram 3. Não sei, Tipo, 3, teve né? um, 3 ou 4. o do antes do Papa Francisco, que ele desistiu, né? Ele Bento, ele desistiu. entregou o cargo. Teve um antes Um que dele que foi o que faleceu. Faleceu, E aí já. faleceu, só que eu lembro. Aí teve esse que faleceu, aí teve o que entregou, o Papa Francisco. E agora vai vir mais um. Então, talvez seja por isso que a gente achou que rodou muito rápido, né? Porque um foi um falecimento, beleza, mas o outro foi por conta que ele pegou e ele cedeu o cargo dele, né? Sim. Então deve ser por isso que a gente achou E que esse vai, se eu não me engano, vai ser o 7º Papa. Eu acho que é uma coisa assim que eles falam lá, né? Da transição, quando se instaura o Vaticano. Uhum. Se eu não me engano, pessoal, não sei se estou errado aí. Vocês comentam qualquer coisa no comentário se estiver falando besteira. Mas se não me engano, vai ser o 7º Papa. Então, se a gente for ver, desde quando tem o Vaticano até o... Cara, foram 7. Mas são poucos. Você entende? Só que Mas a dentro da troca, nossa vida se você foi pensar rápido. que na nossa vida teve uma troca de 3, É Nossa. muita você coisa. entende isso? É verdade, né? Está correndo. Não, vamos. Esse Papa vai entrar com saúde boa aí, vai viver bastante. O mental dele vai estar bem estável também, pra ele não ter que pegar e render o cargo dele. Espero que dê bom. Mas e sobre o filme aí, o quanto que isso deve ser... Cara, e é uma parada muito... E assim, como que influencia, né? Aí quando você vê que essa parada da vida imita a arte imita a vida, quanto que isso influencia? Porque aí o Papa morre e aí a gente tem uma audiência astronômica na Prime. A Prime teve um acesso de 230% a mais de visualizações do filme por conta disso. Não, ele é o top 1 agora, né? E o filme, eu vi uma notícia ontem falando que o filme voltou para os cinemas por conta disso. Então, cara, pra você ver a potência que uma obra ficcional, quando ela se equivale, se compara a uma realidade, ela se torna potente, né? Então, pra você ver que a indústria do cinema ela é muito forte. Com certeza. Ela é muito forte. E Brasil, por favor, vamos enxergar isso. Vamos investir investir no no audiovisual, nosso porque o audiovisual tem. Nós já vimos aí, ganhamos nosso primeiro Oscar, eu estou muito feliz. O primeiro de muitos. Eu ainda estou aqui, em breve eu também vou ganhar um Oscar e vou trazer para você. Isso aí, por favor. Mas então, assim, de Conclave, eu acredito que é isso, assim. Temos aí também, fazendo uns paralelos sobre até outras produções, né, também, que já tiveram, que são inspiradas nesses universos religiosos, né? A gente tem o Código da Vinci, né, que fala muito sobre isso também. Eu lembro que tinha um mistério, né? Antigamente, muito. quando eu era bem novo, eu lembro que tinha esse negócio de, não, você não... Eu era católico naquela época. Não, você não pode assistir o Código da Vinci, porque... Mano, eu lembro que você ficava instigado a assistir porque parecia ser algo muito misterioso, que você não podia descobrir da igreja. Aí depois, não, é só um filme. É uma obra ficcional, né? Porque tudo que você vai pra indústria, mesmo que ela seja uma obra... que ela traga uma linha de pensamento religioso, ela é ficcional. Sim. Ela não vai ser literal 100% a verdade, nem 100% a mentira. Ela vai ter um pouco de verdade, vai ter um pouco de não é mentira, mas é o ficcional. É quando entra o ficcional, Sim, né? sim. Porque é a liberdade poética. Se a gente vê o próprio The Chosen aí, ele tem uma construção narrativa... pensando em todas as religiões que simpatizam com o cristianismo. Sim, né? sim. Então, eles trazem uma linha de visão católica, eles trazem uma linha de visão evangélica, uma linha de visão judaica. Eles tiveram cuidado de ter todo um estudo para tentar trazer o mais próximo, mas querendo ou não, utilizando de características ficcionais. Então, tipo, tem personagens lá que são ficcionais. Que se você ler na Bíblia mesmo, você não vai encontrar. Pra deixar a narrativa mais fácil. Sim, pra você ter uma construção dos personagens, porque vai ter alguma situação lá na frente que vai acontecer com algum personagem ou outro, que você precisa construir essa obra, essa parte ficcional da história pra falar assim, por esse motivo. Pode ter sido isso que levou ele a ser assim, ou ele a fazer isso. E isso é legal. Eu recomendo muito essa série, tá? Nossa, ela é muito boa. Eu fiquei impressionado com a qualidade dela. Eu gostei bastante dela, eu falei, cara, os caras lançaram a Bíblia 2 ali e tá bom pra caramba. Bíblia 2.0. Exatamente, é bem legal. The Chosen é muito bom mesmo. E aí, seguindo agora, né, vamos entrar agora na parte dos hypes, né, tipo, a gente já teve o primeiro semestre aí muito hypado, né, das produções do cinema que chegaram já, mas vamos falar do segundo semestre, que tá vindo com filmes aí, que tipo assim, o pessoal fala que o começo do segundo semestre vai ser o ápice, eu acho. Porque eles vão vir com os 3 filmes mais esperados, mais aguardados pelo público, né? Entre eles, 2 filmes de herói, que entre Marvel e DC. Sim. E o outro filme... Não, é Marvel... É isso mesmo, Marvel e DC.
E outro filme que não é tanto, né? Mas da Warner, que é o filme também que todo mundo gosta de coração, que é o quê? Jurassic Park. O Recomeço, que tá vindo aí, né? É um filme que agora a Scarlett Johansson vai entrar como protagonista do filme, né? Ela sempre dava como coadjuvante. Quando começou essa nova trilogia, ela veio como coadjuvante. Certo. Só que ela falou que só voltaria a fazer um filme se ela fosse protagonista. Certo porque era o sonho ela, dela. né? Ela Certo gosta ela. da obra, ela é apaixonada pela obra e ela queria fazer protagonismo. E eu acho que, cara, desde o começo ela poderia ter sido protagonista. Desde o começo, porque o personagem dela é muito, muito importante, muito relevante pra saga. E, cara, e é um dos filmes que a expectativa tá muito alta, porque falaram que eles trazem a essência do clássico. Vai voltar. porque ele deu uma perdida, né, no meio do caminho, Sim. então eles estão tentando recuperar essa essência de novo. Tava bem mais filme de ação do que de aventura, que trazia aquele feelingzinho do primeiro clássico, quando você viu o pessoal chegando no Jeep, aquela música tocando, você falava, caraca, mano, eu acho que vai ser legal. Chegando. Os dinossauros, velho. E eu, assim, a ideia desse é trazer mesmo essa questão do clássico. Até o pessoal diz até que vai ser um filme meio reboot, né? Porque a ideia dele é trazer... Porque, assim, lá no último filme, vocês viram que os dinossauros, eles invadem todas as regiões. Eles saíram de lá e agora eles estão em todo lugar. Viram uma bagunça, Aí né? Jurassic World. Saíram do parque. Abriu o jogo. Então, agora vai, tipo assim, meio como se os seres humanos estivessem meio que voltando ali na idade da pré-história, né? Na Idade Média ali... Média não, na Idade da pré-história mesmo. Pré-história mesmo. Bem antes. Um pouquinho. Pouca coisa. E aí eu acho que essa questão do recomeço, eu acho que vai trabalhar em cima disso. Eu acho dos seres humanos tentando retomar o que é deles, talvez, eu acho. Eu acho que vai ser uma boa, porque, sinceramente, por mais que eu goste de Jurassic Park, tava bem saturado de, tipo, parecia que eu tava tirando leite de pedra já. Eu acho que talvez dar uma renovada na cara dele seja uma boa, porque com certeza dá pra criar um monte de coisa com a história que você tem falando de dinossauro e aventura, dá pra criar um monte de coisa mesmo. Então eu acho que eles darem uma renovada e se ela gosta tanto que ela queria realmente, porque é um bagulho que ela gosta, então vai vir com carinho a mais e a gente sabe que com carinho a mais sempre muda. Sim. Entendeu? Eu tô muito ansioso. Eu tava com zero expectativas quando falaram, porque eu falei, mais um Jurassic Park. Eu tava com zero expectativas. Só que assim, eu tô começando a acompanhar assim, algumas coisas e eu tô vendo que tipo, já começou a acender uma curiosidade, né? Aquela curiosidade de você falar assim, peraí, eu acho que vai ter alguma coisa interessante. Uma faísca. Vai ter alguma coisa interessante aí. E aí, outro filme também que tá vindo que eu acho que esse aqui pra mim, eu acho que... Meu Deus. Vamos ver. Eu tô com muitas expectativas, que é Superman. Superman. Esse eu tô demais. Aí a gente tem um ponto. Mas eu tô demais pelo cachorro. Porque eu gosto muito do Krypto, eu cresci assistindo Krypto. Ela sabe cantar música. E nunca introduziram ele em nenhum filme. Pra mim, esse filme... Ele tá muito mais alegre, tá muito cara de filme de herói mesmo. Tem essa pegada mais da Marvel nele, então... Eu tô bem esperançosa que o James Gunn tá aí, vai né? ser muito legal. Eu tô curioso pra ver como que vai ser, porque vai ser, eu acho que o primeiro trampo dele agora na DC, né? E eu quero ver como que vai ser, porque antigamente a DC tadinha. E olha que eu gosto dela, eu gosto bastante dos gibis, eu gosto bastante dos desenhos, as animações do Batman são muito boas. Só que eles estavam num filme... Mano, eu não assisti o Liga da Justiça, não consegui terminar, cara. Eu falei, não rola, desculpa. Liga da Justiça eu não consegui Não. também. Não, assim, na verdade, as últimas produções da DC, assim, nos cinemas principalmente, foram catástrofes, cara. Assim. Pelo amor de Deus. Cara, e eu curto, assim, eu sou DC boy, mano, eu sou fã da DC, cara, eu gosto muito. Mas, assim, infelizmente, as obras audiovisuais têm deixado a Eu gosto desejar. das séries. As séries, sim. Os filmes, nossa, mas assim, ó, de todas as séries, terror. é que assim, eu curto muito. O que eu curto é Lanterna Verde, por exemplo. É o personagem que eu mais gosto. Eu gosto no gibi, é o meu personagem favorito ali da DC. Cara. Só que ele é muito mal adaptado. Assim, Nossa, todas as horrível. obras audiovisuais que tiveram até hoje foram todos. Apesar de que, esses dias eu reassisti o primeiro Lanterna Verde. O Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Cara, e até que eu falei assim. Tinha potencial. Cara, eu acho que o que cagou ali no filme foi o CGI. Não, com certeza. Eu acho que talvez se não tivesse sido feito aquele CGI, tivesse sido mesmo um traje, que nem o do Deadpool, por exemplo, eu acho que talvez teria salvado o filme. Mas acho que todo o CGI da DC não é bom, não é bem produzida. Cara, mas eu acho o que é a DC... Eu espero que agora eles consigam mudar, mas eu acho que eles tinham de diferencial, que eles queriam fazer as coisas muito parecidas com a da Marvel. A DC, ela é essencial porque ela manja muito das histórias dos heróis que ela tem. Sim.
As histórias dos heróis dela são muito boas. Os meus personagens favoritos da DC são os vilões do Batman, porque eles são muito, cara, bem construídos. Eles não são só, eu sou ruinzinho e eu quero, sei lá, bater no Batman. Não, eles têm tudo, cara, muita camada. Eles são muito legais. Então, assim, eu acho que eu tô esperançoso pra ver o que vai acontecer. Talvez um novo tapinha de alguém diferente possa fazer alguma coisa diferente. Eu assisti o trailer, eu achei... Cara, é bem diferente do que a gente tinha visto com o Homem de Aço, né? Sim. Que era uma coisa muito mais soturna. Ele era... Cara, ele tava só de preto, o negócio assim, era mais dark. Cara, mas não, ele é o Superman, ele usa a cueca por cima da... Porque, querendo ou não, é porque assim... Essa que é a diferença entre Marvel e DC. A Marvel, ela tem uma pegada mais alegre, Sim. mais colorido, tudo... A DC já não, a DC é dark. Sim. Se a gente pensar na DC, tudo que é DC é mais dark que Marvel. Sim. Só que acontece, porque a Marvel ela estourou nos cinemas primeiro, com essa questão mais alegre, mais alto astral, Tentava seguir. aí os produtores, Da né? DC quis fazer Aí é diferente. isso que eu falo, quem estraga os filmes da DC não é a DC em si, é as produtoras que entram, os produtores, a galera que tá investindo a grana, por quê? Eles vão falar, você vai fazer o filme do Batman? Tá, eu vou querer um filme que nem o do Homem de Ferro. Não, cara. Eu quero um Homem de Ferro da DC. Eles não querem um Batman. Porque se você for pensar no filme do Batman, tem que ser Não vai ser nada tem família. que ser tipo um Cavaleiro das Trevas. Eu Sim. acho que é o que chegou mais próximo do que é Batman Eu de gosto verdade. bastante do Cavaleiro das Trevas. Entendeu? É o que chegou mais próximo. Imagina um Batman daquele numa Liga da Justiça, cara. Não ia, como que ele ia trabalhar em equipe daquele jeito? Você Não ia. entende? Então, assim, essas questões assim, que eu acho que a DC... É que eles caem muito nessa... Por exemplo, James Gunn veio por conta disso. Sim. Porque o cara já tem uma linguagem Marvel, agora você vai replicar isso aqui. Aí dá pra Entendeu? bastante ver no Você pode clipe ver, dele. É colorido. é, Mas eu outra acho que o coisa. Superman é colorido. Não, se você pensar Ele no precisa clássico, ser colorido. por isso que eu acho que funciona. Funciona. Eu acho que funciona muito porque aqui ele tá trazendo uma versão clássica. Uma versão, se você ver o primeiro quadrinho do Superman, cara. É isso aí. É isso aqui. Eu adorei o traje dele. Entendeu? É, cueca em É cima isso. do traje. É isso aí. Mas assim, eu acho que, tipo assim, não é porque o Superman é isso, que quando você for construir o Batman, ele vai ter que ser isso aqui também. Exato. São personagens diferentes. Entendeu? Aí eu acho que legal o isso. Batman, você tem que ter a construção dele, é um cara dark, que vai se juntar a um cara que é felizinho. Mas é isso que é legal. É E esse tem, o contraste. tem essa balança. O cara que, Exatamente. tipo assim... O cara chega e fala assim, não, a gente vai matar esse cara. Fala, não, cara, a gente não pode matar. Que isso, irmão? A gente não Mano, mata, tipo, não. se você trabalhar com esse contraponto, sabe? Só traumatismo craniano, só. Sabe? Tipo, o Batman quebrando o cara na Aqui, pancada ó. e o Superman fala, caramba, meu Você amigo, tá pra bem? que isso? Terapia. Você tá bem? É, Tipo exatamente. isso. Cara, Tipo mas isso. eu acho que vai ser legal. Porque assim, igual a gente tava falando, o pessoal da DC faz bagulho dark, só que eles não estavam fazendo. Sim. Então, esse daí, eles querendo dar essa nova cara pro Superman, eu acho que vai ser interessante. Mas eu realmente, cara, eu gosto bastante da DC, mas eu gosto muito de quando ela é a DC de verdade. A DC do Gibi é definitivamente outra coisa. Os desenhos, eu gosto muito das animações mesmo, até da Liga da Justiça, eu acho que é muito legal. Igual você tem um personagem que você gosta que não aparece muito. Cara, o meu personagem que eu gosto é o Gladiador Dourado, cara. Eu gostei dele por conta de um episódio da Liga da Justiça que é sobre isso, sobre ninguém ligando pra ele. Sem limites, né? Exatamente. Eu falei, mano, que cara da hora, mano. Ele é muito legal e ele não aparece em nada. Então, assim, depois eu fui buscar e vi que tinha outros gibi deles, mas assim, eu acho que se a DC quisesse manter essa pegada dark, que eles não estavam mantendo, mas eles estavam tipo assim, a gente é essa DC. Só que não estavam tentando fazer igual a DC. Então é melhor pegar e trazer um cara que sabe fazer outra fórmula mesmo. Sim, Entendeu? Mas eu ainda acho que, tipo assim, assim, os dois personagens. Tem outro personagem também que eu amo muito, que é da linha mais dark ainda, que é o Constantine, cara. O Constantino é maravilhoso. Mano, Aliás, ele vai voltar. Mas esse que é o problema. Mas ele Esse não vai é o voltar. problema pra mim. Ele não vai voltar nada. Eu não acho... Mano, desculpa, pessoal, mas eu não acho que o Keanu Reeves combina pra ser o Constantino. Constantine, mano. Entendi. que ele tá hypado, legal, mas eu gosto ele ele tá fez hypado. bacana o filme na época. Mas, cara, depois que eu fui ler quem é Constantine, É outra coisa. cara, eu acho que aquele ator que fez a série é 1000 vezes melhor como Constantine do que o Keanu Você vai Reeves, ser mano. cancelado. Não. Não, e a assim, galera não gosta dele, porque a galera fala assim, não, mas ele é muito feio, não sei o que, pra fazer o Constantine. Porque o Constantine, ele é meio galanzinho, né? Ele tem essa pegada. Ele tem essa pegada um pouco mais de... Ele Deixa usa a eu lábia conseguir. dele. Foi interrompido. Galinha pintadinha. Mas dá nada, relaxa. Tudo bem. Não, vamos seguir, né? Pode Eu seguir, acho né? que ele tem realmente essa pegada de ser um pouco mais sedutor, ele faz umas brincadeirinhas. Até tem a Liga da Justiça Sombria, tem bastante
piadinha dele fazendo umas gracinhas pra cima das meninas, nem sempre só pras meninas também. Ele dá umas gracinhas assim, mas eu acho que era legal, faz parte do humor dele. Seria interessante aparecer. Mas assim, eu realmente gosto bastante do Constantine e do Keanu Reeves. Tenho meus pontos com o Keanu Reeves, eu não acho que ele é o melhor ator que tem, só que o primeiro filme é tão bom, cara. Não, eu concordo, o filme é muito bom, mas tipo assim, mesmo o filme sendo bom, eu não enxergo um Constantine ali. Se fosse o mesmo filme, só que mudasse o Keanu, você acha que seria bom? Não. Não? Tipo, a história do filme, eu não sinto que é Constantine. Sério? Porque assim, o Constantine ele é muito mais dark, tipo Ele assim... é mais pesado. Meu, por que eu falo da série? Porque Constantine ele é aquele cara que, tipo assim... Meu, preciso salvar alguém. O cara invoca um demônio aqui e fala assim, meu, fazer um pacto com você pra você salvar aquele cara ali. Ou um exemplo... faz umas magias, coisa que não tem no filme. Não aparece muito Não mesmo, tem no filme, tipo assim, esse lado dele, assim. O único que ele faz é pra chamar Miguel. No final que ele faz o... Sim. Mas é só esse Que também. digamos, Caraca, ali, bate. Você viu? O bagulho. Chamar o Miguel, mas não. Tá caindo, pessoal. Mas eu acho que realmente ele não mostra todo esse outro lado dele de fazendo... Eu acho que assim... Não que eu... Cara, gente, não tô querendo falar que eu quero ver ele invocando demônios, mas... Me entenda. Eu quero. Mas... Seria legal. Imagina, no meio do filme. Não, mas assim, de mostrar... Cara, de mostrar a casa que ele mora lá... Sim, tem uns negocinhos diferentinhos. Que não tem no filme. Não aparece. Tipo assim, ele tipo assim... eu senti que é um filme meio assim... cara, vamos fazer o que é mais próximo de um Constantine. Cara, eu acho que talvez por conta da época, tá? O Constantine daquela época é meio aquele Anjos da Noite, né? Eles levam essa pegada ainda um pouco de... Talvez, eles focaram talvez um pouco muito na ação, e Constantine não é só ação, né? A pegada dele é mostrar os mistérios, mostrar esse lado exoterrorista do negócio, de pegar e fazer invocação mesmo... Se bem que eu adoro a cena do espelho. Pra mim, ela é muito boa. Eu era criancinha quando assisti, eu ainda tinha receio daquele espelho. Esse filme é muito bom. Não, o filme quando ele vai pro mundo... Vai pro inferno lá. Nossa, o bagulho fica tudo vermelho. São cenas muito bacanas, assim, que dialogam com o Constantine. Sim. Mas eu ainda achei que faltou muito ainda. Que foi no rasinho dele. Ele é isso. muito mais. Tipo isso. Faz sentido. Entendeu? Talvez porque, querendo ou não, ele foi feito numa característica mais blockbuster. Ele foi feito mais numa visão blockbuster do que talvez numa visão de fanservice, que naquela época não existia isso, né? De pensar em fanservice como se pensa hoje. Sim. Talvez por isso. Mas eu ainda não acho que ele combina pro personagem. Keanu, né? O Keanu é bonzinho demais, né? Tipo, entendeu? Tipo assim, eu acho que teria atores mais interessantes, assim. E eu sou muito fã do... Cara, quando eu assisti a série do Constantine quando saiu... mano, eu comecei a comprar muito HQ, assim, do Constantine. Eu falei, eu quero conhecer mais desse personagem aqui. Porque eu acho até ele tem uma primícia muito forte. Né? A história dele, quando você vê, faz sentido porque ele tem aquele caráter. Sim. Por que às vezes ele tem que ser agir de dupla personalidade. Tipo, às vezes o cara tá do lado dos heróis, mas do nada o cara... já fica contra. Muito... O fim justifica o meio pra ele, e né? aí, tipo assim, porque o cara já tem um plano e ele é muito gênio, cara. Cabuloso. Quando você pensa nele, porque, tipo assim, às vezes ele chega pra liga e fala assim, você vê os filmes animados, é muito bom por conta disso, porque às vezes ele dá uma ideia, pessoal, a gente precisa fazer isso. Só que isso vai ferrar todo mundo. Mas ele sabe que ele tá enxergando lá na frente, porque ele sabe que se ele fizer isso agora, vai resolver uma situação lá na frente por um outro personagem. Ele é meio Eren Yeager, né? Cara, tipo isso, pode crer. Ele é meio... Então, assim, é muito louco. Mas, falando da questão do Superman, eu acho que o James Gunn, ele tá com um ouro na mão, vai depender dele se ele vai conseguir material ele tem que lapidar ou não esse diamante aí, né? Esse diamante bruto, digamos assim. E eu acho que o pontapé inicial vai ser o Superman, né? Vai ser isso daí. Eu acho que tem que começar por ele mesmo. Vai ser a decisão. Ou vai dar muito bom ou não. Eu espero... Ou vai flopar desde esse filme. Eu espero que sim, porque eu quero ver o filme do Krypton. Eu também espero que sim, porque assim, querendo ou não, os fãs de DC estão muito decepcionados com todos os filmes que estão rodando. Sim. Mas esse filme aqui tá um hype muito absurdo. E aí, entrando em questão de hype, a gente segue falando de um outro filme que eu acho que esse é o hype absoluto. Esse eu tô esperando muito. muito. Esse é o hype absoluto, que é Quarteto Fantástico. Cara, maravilhoso, mano. Olha. Gente, a expectativa pra esse filme aqui, eu vou falar por mim.
Porque assim, eu já assisti todos os Quartetos Fantásticos, gente. Mesmo sendo ruim. Mesmo sendo ruim, eu... Eu gostava do primeiro, porque eu acho que eu era criança, e aí Não, sim, é porque assim, se a gente pensar que aquele naquela época sentimento. não entra nessa questão do fanservice. Eram filmes blockbuster. Então assim, como eles vinham com essa linguagem mais blockbuster, a gente meio que tirava o pé pra algumas coisas, né? A gente não se sentia tão... Sim. os caras estão errando nisso, estão errando naquilo, não. E até porque também não tinha uma tecnologia tamanha como tem hoje na indústria. Não vai ter mais coisa usando a roupa borrachada lá, né? Entendeu? Vai ser coisa de preda mesmo agora. Ou puro CGI, né? Que nem o... Nossa o senhora, último. O último foi muito O último ruim. coisa eu preferi o de borracha, mano, de verdade. Nossa. Não, o último eu nem consegui E assistir. aí estamos Achei aí, muito ruim o chegamos trailer. nesse filme que, tipo assim, ele tá realmente trazendo o Quarteto Fantástico clássico. Maravilhoso, maravilhoso. Literalmente o Quarteto Fantástico clássico. O Quarteto Fantástico tem muita coisa pra trazer. Eu lembro que eu ficava falando muito com meu pai. Eu amo esse homem, Cara, Pedro o Pascal. ele, mano, com certeza, ele tá excelente, cara. Não, na verdade, esse elenco tá muito bom, Tá muito velho. bom. Esse elenco tá muito bom. Temos o personagem que faz o Beer. Do The Beer, né? do The Que faz Beer, o irmão, né? que faz o irmão. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é muito bom. A atriz que ela faz a vilã no Missão Impossível. No último Missão Impossível, ela é a vilã. É mesmo. Ela é a Nossa, vilã ela do último mesmo. Missão Impossível. Esse filme é bom. E é muito bom porque, tipo assim, cara, imagine você atuar no contraste. Porque ainda ela tava rodando o Missão Impossível, Sim, o sim. parte Como 2. vilã. Vai ter a parte 2, Como exatamente. vilã. Verdade. E ao mesmo tempo fazendo mocinha no outro filme, Que é cara. muito mocinha, Su. Entendeu? mocinha. Muito parada de extremos, assim. Então. Cara, eu acho que vai ser muito bom, cara. E eu já gostei que eles entregaram muita coisa que a gente tava com vontade de ver. Já toma no trailer, já toma Galáctico, já toma Surfista Prateado, já sei que toma, receba. Então, assim, cara, pra quem é muito fã, pra quem jogava Marvel vs Capcom esperando lá, batia em todo mundo pra chegar no Galácticos e meter a porrada, você vai ter ele aí, mano. E aí também temos outro personagem que eu não falei, que é o Toshão Humano, que ele que ele é o personagem do Stranger Things. O que morre lá, o que é o guitarrista. O guitarrista, o irmãozinho da Ruiva. Cara, eu só descobri que era ele porque eu reassisti. Agora eu consigo ver por causa sem o Eu cabelo. reassisti esses dias Stranger Things, aí eu falei assim, esse cara é de lá, Ei, cara. Olha lá, Nossa, eu não corta o fazia cabelo ideia dele quem agora era que dá ele. pra ver, ó. Olha lá. Entendeu? Então, mano, ele é um. Mano, ele Eu gosto mandou dele. muito bem na atuação Ele ali de mandou Stranger muito Things. Eu tava reassistindo, eu falei, caraca, esse ator é muito bom, velho. Eu tinha visto um comentário. Ele era muito bom, novo, mano. né? Que Ele falaram, começou na série. Ele é muito bom. Eu vi um comentário falando que ele ia ser um pouco diferente do primeiro Tocha Humana que a gente viu no primeiro filme, que era muito brincalhão, talvez ele leve um pouquinho mais a sério. Sim. O Tocha Humana é um cara que ele é o alívio cômico junto com o Ben na família, assim. Só que Ele é bem alívio cômico. ele é bem... Mas eu acho que assim, vai ser uma boa trazer um pouquinho dele, talvez mostrar mais esse outro lado dele, porque ele era só piada antigamente, né? E o Tocha Humana é bem legal, vai ser da hora, velho. Mas o Pascal tá lindo Não, nessa roupa. Pascal. E assim, e aí teve uma das paradas lá do Quarteto Fantástico que a galera chiou, né, por conta da Surfista Prateado. Uhum. Assim, teve algumas coisas que Polêmica. você fica assim, mano, tem necessidade, não tem. Só que eu vi uma explicação que eu falei, putz, faz sentido. Diga. Agora eu entendo que faz sentido. Como eles estão trazendo o Quarteto Fantástico clássico, e é tudo clássico, literalmente. Você tá trazendo a primeira obra do Quarteto Fantástico, tá introduzindo os personagens. Sim. O pessoal falou que o que faria mais sentido pra história seria se fosse o Surfista Prateado Certo. pra história. Por quê? Porque é ele que aparece na história original. Aham. Então, e assim, existe sim uma variante da surfista, surfista que é a uma esposa outra- dele, né? Que é a esposa dele, que é num universo paralelo. É um que- outro arauto do Sim. Galácticos, né? Mas o que faria mais sentido pra essa obra como introdução agora seria o surfista. Certo. Aí eu falei, puta, entendi. Entendi por que a galera não curtiu. Mas ao mesmo tempo eu vi uma outra explicação que aí você fica naquela assim, né? Pô, os dois lados fazem sentido. Que é o Certo. quê? Talvez eles trouxeram a Surfista Prateada, porque como eles vão trocar de universo, isso já tá escrito, pessoal, não é Sim. spoiler. Como eles vão trocar de multiverso, que o multiverso deles vai ser destruído. É que eles estão nesse universo Sim. meio... Só existem eles como herói. Exato. Eles estão no universo que os únicos heróis que existem na galáxia são E eles. eles estão vivendo num mundo que parece os Jetsons, né? Que é Sim. um bagulho antigo futurista, né? E aí eles vão vir pro nosso. universo da Marvel, que é o nosso. Uhum. E o que acontece? Eu acredito que eles vão usar esse serviço prateado, ela vai se sacrificar de alguma forma Certo. em prol deles.
E aí sim eles vão encontrar o surfista no nosso universo. Entendi. E aí eu acho que se for por esse caminho aí faz sentido, porque é meio que eles... Aí fica legal. Tipo assim, porque imagina eles terem que matar o surfista, lá, o surfista pra e depois nunca aqui ter trazer. que apresentar a surfista. Aí eu acho que talvez a galera ficaria mais incomodada se fosse essa troca, eu acho. Cara, se for por essa linha, eu acho que faz total sentido. Entendeu? Eu acho que realmente eu ia ficar bolado. Porque o se Galáctico vai vir pra destruir o nosso universo. Então, quem vai vir avisar? Aí o arauto dele vai ser o surfista. E aí faz mais sentido. E ele que escreveu o roteiro, ele já sabe de tudo. A gente já tinha um infiltrado Já lá. tinha um e ele infiltrado. trouxe É as isso que vai primeiras acontecer. informações, então Cara, eu vamos acho parar que- com o hater. Faz total sentido o que você falou, na verdade. Não é? Faz muito sentido mesmo. Porque aí vai ter que pegar, vai precisar de outro arauto pra descer na Terra e falar, mano, vocês vão ser comidos. E é isso aí, não tem muito o que fazer. O Galácticos não tá muito feliz, mas ele precisa comer. Foi mal. E é isso que vai acontecer. Eu acho que faz sentido mesmo, cara. Não, assim, cara, eu tô muito hypado. Esse filme, assim, eu acho que dos três... Apesar de gostar de DC, mano, eu tô muito hypado pra esse filme, porque... fora que ele vai ter muitas homenagens ao filme da DC, né? Eu não sei se vocês viram, mas tem uma cena do Coisa que vai ter, que é uma homenagem direta ao Superman. É nada. Então, tipo assim, porque assim, querendo ou não, vai ser um evento meio Barbie e Oppenheimer, né? Esses dois lançamentos. Vai ser mesmo. Junto, né? E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram uma cena do Coisa levantando um Fusca verde. Que é a cena primeira icônica do do primeiro quadrinho do Superman. Entendeu? Ele carregando um navio legal. com uma corrente, outra referência do Superman. Legal fazer Mesmo isso. que tenha acontecido nos quadrinhos, e nos quadrinhos quando aconteceram também foi uma homenagem pro Superman, eles estão replicando isso também nas telas. Então, cara, Toma fanservice. a galera tá vindo assim, tipo assim, não vamos brigar. Não vamos que nem brigar, vamos Oppenheimer ser e Barbie. amigo. Vamos ser amigo e falar assim, gente, tem cinema pra todo mundo. Exatamente. Até porque cada um vai sair numa semana, né? Se a gente for ver lá os lançamentos, o Superman sai dia 10 de julho e o Quarteto Fantástico sai dia 24, então 14 dias depois ainda. Sai 2 semanas depois ainda. Dá pra brincar, então... ainda tem E é espaço. o mesmo público mesmo. Quem Sim. gosta de herói vai assistir os dois. Não Exatamente. tem O jeito. bom é que saísse no mesmo dia. Porque eu queria pegar, tipo assim... Fazer tal. Fazer uma sessão atrás da outra. Seria Sim, maneiro. exato. Eu acho que tem uma coisa, é meio uma coisa. Tem algo parecido entre os dois filmes que realmente vai ser o que esse filme vai trazer pra Marvel. Do mesmo jeito que o Superman vai representar agora pra DC, trazendo essa nova neva com James Gunn, o que esse filme do quarteto vai trazer pra Marvel? Porque a gente também tava vindo numa... Sim. Né? Uma ladeira Nossa, abaixo. a Marvel senhora. tava... E assim, eu acho que ela tem que tomar muito cuidado, porque o Quarteto Fantástico mano, é muito querido. mas agora É que os muito irmãos querido. Russos voltaram, porque eu acho que a problemática era essa. Certo. Porque assim, como que é o nome dele lá, o produtor? Esqueci o nome dele agora, O homem lá. É o homem que manda lá na Marvel lá. O homem do dinheiro. Tipo assim, eles têm o plano de como que eles vão fazer, eles já têm o plano de todo esse universo Marvel que ainda vai acabar nesse último Vingadores, né? No último Vingadores que vai ter. Uhum. Eles tinham um plano. Só que acontece, não adianta você ter um plano do que você vai fazer, só que você não ter diretores ali que vão mandar bem, né? Vão conseguir, sabe? E roteiristas também, né? Por favor. Porque precisa de roteirista. Por favor. E aí o que Eles só aconteceu? tavam cuspindo A Marvel as chegou obras. no ápice e falou, mano, Se acomodaram, não temos né? mais grana pra manter essa galera boa, vamos contratar o que vier. E aí essa parada do que vier começou a... E aí os caras tiveram que fazer o quê? Tiveram que trazer o Robert Downey Jr. de volta, tiveram que trazer os irmãos russos. Cara, nossa. E Cara, assim, nossa. queimaram o cartucho pra mim, trazendo o Robert Downey Jr. de Nossa, volta. Eu acho pelo que não amor era o de Deus. momento, eu acho que não era o momento. Assim, pra Marvel era o momento, porque os caras Eles estavam em precisavam de um declínio respiro. total e a DC tá com uma potência de crescente. E aí pros caras não perder mercado, querendo ou não, eles precisavam pensar em algo. E falando dele, você acha que ele vai aparecer nesse ou no próximo? Eu acho que nesse ele já aparece numa cena pós-crédito. Faz sentido. No nosso universo. Pra ele ser o vilão do quarteto nesse... Eu acho que ele vai aparecer como vilão já aqui. Certo. E ao mesmo tempo ele vai aparecer numa pós-crédito, tipo assim, vão achar que ele morreu. Eu morri. Ele morreu. Ah. E aí, quando os caras estiverem viajando pro multiverso, Ele vai é junto. tipo aquele que ele aparece na caixinha assim e fala. Opa, tô aqui. Ele vai... Sabe aquele. Ele vai mexer assim e entra a música dos Transformers no final. É, exatamente. É tipo isso, sabe? Cara, então você acha que ele vai aparecer ali Eu acho. e depois ele vai dar um jeitinho. Sabe por quê? Porque, tipo assim, ó, vamos supor. Dr. Doom é maravilhoso. O vilão do filme é o Galactus. Uhum. Quando a gente pensa no vilão, ele não aparece. Tipo assim, ele não aparece em trailer. Mas ele apareceu. Se ele apareceu, é porque existe uma outra ameaça que não vai aparecer nos pior trailers. Quem que não vai ele. aparecer nos trailers?
Robert Downey Jr. Vai ser tipo assim, aquela cena Pra todo mundo pique gritar Spider-Man, Entendi. aparece o cinema. Tom Maguire lá. Vai ser da hora. Tá ligado? É Do isso. mesmo jeito que é todo mundo isso. É gosta pra do vender na próxima bilheteria. É isso. Vai ser maravilhoso. É convite pro próximo pro Eu filme acho que dos Vingadores, né? Do mesmo tanto que o pessoal gosta de Quarteto Fantástico, tem mesmo sendo no mesmo universo, o pessoal adora o Dr. Doom. Não, Doom Porque é senão não vai fazer maravilhoso. sentido. Sabe por que ele vai precisar ser apresentado nesse filme? Porque senão não vai fazer muito sentido ele aparecer em Vingadores. Sendo que, por que ele não apareceu Porque antes? ele é a ameaça dos Vingadores. E aí, Sim. como que você constrói o personagem dele? Porque não tem como você só jogar o personagem lá e falar, tá, ele é uma ameaça. Porque você tem que pensar na galera que não conhece as histórias. Porque pra quem conhece, que nem Aí a já gente, tá ligado. a gente vai lá e fala, pô, legal, Dr. Destino, vai lá, um vilão, super vilão. Maravilhoso. Beleza, a gente conhece, faz sentido. Agora, pra quem não conhece, vai ficar tipo assim, acho que é esse cara? Quem que é esse mano aí? É o Homem de Ferro? O Homem de Ferro voltou, a galera vai ficar assim. Então, acho que precisa ter uma construção pra esse personagem, que vai ter que ser feito nesse filme, eles querendo ou não, vai ter que ser feito. Você acha que ele chega já... Não, ele não vai chegar como Dr. Doom, né? Mas vai mostrar ele, já que vai pegar, é um filme de origem? Não, eles já estão como herói. Eles já estão como herói. Já. Já estão como herói. Então já aconteceu tudo que aconteceu pra eles Eu transformar. acho que, tipo assim, ó, porque assim, no trailer eles falam assim, esses são nossos grandes heróis, eles nos salvaram, mas não fala do que eles salvaram eles. Então você acha que já... Então eu acho que já deve ter acontecido aquela treta com o Dr. Destino. Sim. E vai ter algum momento que vai ter um flashback, tipo assim, mostrando o que aconteceu Com ele também. com ele. E aí falar, pô, aconteceu a treta lá, vamos mostrar o que aconteceu, mostrou, introduziu o personagem, legal. Esse personagem tá por aí. Certo. E aí, em algum momento, eu acho que talvez... Sabe o que eu acho que talvez pode ser que aconteça? Meu, a gente precisa ir pro multiverso e o... Mesmo o personagem do Homem Elástico sendo o mais inteligente da galáxia... O homem mais inteligente. Ele mesmo tendo, de repente, alguma dificuldade de como abrir esse multiverso. E o Doom, ele E ele manja chegando dos pro Doom e arcanos. fala, meu, vamos fazer as pazes, que agora a gente tem uma ameaça maior. Sim. E vamos se juntar pra salvar nosso universo. E aí, de repente, o Dr. Destino trai eles de alguma forma e eles precisam ir embora Não pra seria a esse primeira vez. outro universo. E aí acontece tudo. Porque eu acho que o Galáctico já vai chegar pra comer esse mundo aí destruir, já era. Não tem mais o que fazer. A Acabou. partir do momento que ele chegou, não Já tem. era. É fuga e eles vão... Querendo ou não, acho que a premissa pra fuga deles vai ser o bebê. Justo. Vai ser o bebê. Porque assim, mesmo que eles sejam heróis e eles tenham que lutar Eles contra uma são ameaça, família. eles são família. É. Tem uma criança lá e é assim, né? Família. E querendo ou não, o Galáctico vem por conta do nascimento dessa criança. Entendi. Por quê? Porque o filho deles, pra quem não sabe, o poder dele é o quê? É de criar o universo. Nada Ele tem roubado. esse poder de criar o universo. Se você pode ver que na história dos quadrinhos, ele justamente ele aparece já com seus poderes ativos quando todos os universos são destruídos. E ele volta recriando todos os universos ali com o pai dele ali, né? O pai dele que tá ali Ele com criança. ele. Ele criança criando todos os universos. Como se fosse uma brincadeira ali, criando o multiverso de volta. Como se fosse um Lego ali, ele tá entendeu? montando. Montandinho. Então, assim, tem toda uma... Cara, eu falo pra você, tem muito Esse potencial, filme vai cara. ser bom. Se Vai ser vocês muito vacilar, Se, vocês ele- estão... se a Marvel usar isso como primícia pra, tipo, rebutar tudo... Tipo assim, quando chegar no último filme da Marvel, tipo assim... Todos os multiversos foram destruídos... E aí eles estão tentando recuperar tudo... E aí no final de tudo tá lá o menino molequinho recriando o brincando. multiverso... Montando E aí eles Lego. começam... A partir de agora não vai ser mais uma linha seguida Vai continuada. ser a Não, vai mesma. ser filmes esporádicos. esporádico. Entendeu? Pra não... Acaba com o multiverso, pelo amor de Deus. Porque vai ter, com uma hora eles vão ter multiverso, que pelo acabar amor de com Deus. isso, Por porque favor. tá ficando chato Tira o já. Meu Loki Deus de do lá. céu. Alguém arranca. Não, e o filme que vai ter, eu não sei qual deles agora, mas já foi falado, eu acho que é o próximo filme do Thor, se não me engano. Certo. Vai Ai, ser meu a Deus. história do Thor com o Deadpool indo atrás do Loki. Aí, ó, vamos arrancar o Loki de lá. Vamos. Por isso que tem aquela cena lá no Deadpool versus Wolverine, que tem a cena que o Thor tá chorando com o Deadpool Sim, falando. sim, sim. Aí eles falaram que essa cena é desse filme já. Que bom. Bem a cara dele de pegar e fazer um negocinho assim só pra zoar com a gente. Muito bom. Entendeu? Então, Gostei. tipo assim, tem essa hipótese, né? Vocês têm pano pra manga pra puxar e tirar o Não, Loki assim, daí. mas se eles usarem isso pra rebutar o multiverso, cara, eu vou achar genial. Eles estão, tipo assim, introduzindo uma semente aqui pra mais 5, 6 filmes, pra quando finalizar falar, ó, tá vendo? Lembra daquele filme lá do Quarteto Fantástico? A gente Culpa tá resolvendo deles. aqui. E se acontecer isso, você viu primeiro aqui. É. Isso aí. Ele Pode tava lá, falar ele que é a o roteiro- gente era o Simpsons e... A gente sabe muito. E aí é isso, esse é um dos filmes, eu acho que o hype tá mais Eu acho que deu pra absurdo. perceber que a gente O ano tá vai ser hypado bom. pra esse daí. Esse eu tô muito hypado. Eu tô gosto hypado. mais que...
Nossa, totalmente. E agora a gente vai pro momento de recomendações, assim, né? Nossa, Bora eu tenho um monte. recomendar. E aí eu vou deixar pra vocês aí falarem, né? Tipo, de uma série, de um filme, de um começar? Não, pode anime, do começar, que vocês fica à querem indicar. vontade. Bora lá. Eu acabei de terminar. Por mais que eu acho que eu esteja atrasado, mas eu terminei Ruptura. Ruptura é bom. Cara, que série boa, mano. Mas a segunda temporada, O final... eu não terminei de assistir, Não mas eu dá não Não spoiler. vamos falar. eu perguntei pra um amigo meu, eu falei assim, porque assim, eu perguntei pra galera que já assistiu, né? Eu falei, meu, e aí? Aí ele falou, cara, tá melhor que a primeira. Tá, porque ele tá mais. Porque a primeira é meio paradona, né? Sim, a segunda já chega... A segunda dizem que é mais aceleradona. Eu tô nessa daí. Então, Cara, eu vou falar pra você... eu assisti o primeiro episódio sem... Assim, meu primo me recomendou, falou, assiste lá. Eu falei, tá bom. Assisti o primeiro episódio, beleza, pá, vamos pro segundo já. Assisti o segundo, falei, beleza, não consigo parar, vamos pro terceiro. E, em 2 semanas eu matei as 2 temporadas porque me fisgou de um jeito. A edição é maravilhosa. muito boa. A fotografia é A maravilhosa. fotografia é linda. E outra coisa Mas qual é a premissa? Dá um resuminho da série. Vou dar um resumo do meu jeito. Tem um pessoal numa empresa que tem lá, bonitinho, a Lumon, se eu não me engano. E conta a história do protagonista que tá indo pra lá e eles passam por um procedimento chamado ruptura, que é um procedimento que você coloca coisa leve, assim, um chip bem lá dentro do seu cérebro. Tranquilo. Coisa leve, tranquilo. De boa. É feito lá na empresa mesmo. Uniforme. Pior que é verdade. E aí, o que acontece? A partir do momento que eles colocam esse chip, ele faz uma divisão das memórias dele. Ou seja, a partir do momento que ele tá dentro de um andar específico, que é o andar da ruptura, dentro da empresa, que é uma área, um outro ele liga e ele apaga. Ou seja, tudo que ele faz dentro do trabalho, ele não lembra o que ele fez. E essa nova persona que está dentro do trabalho não sabe nada do passado dele, não sabe nada do que acontece lá fora. E tudo que ele vive é o trabalho. Então, a partir do momento que ele termina o expediente dele, imagina você termina seu expediente, abre a porta falando, vou embora. Você sai pela porta. E quando aparece na sua cabeça, parece que você abriu a porta e entrou de novo na sala do seu trabalho e já passou um dia, você tá aí de novo para trabalhar. Ou seja, Mano, Ruptura é algo engraçado porque você... Não, e o plot da primeira temporada? Nossa, é maravilhoso. Então, assim, eu recomendo fortemente você assistir Ruptura porque é muito bom. A fotografia é linda, igual a gente já falou. E pra ser um cenário bem simples no começo, a primeira temporada é menos, né? É só aquela sala. Sim. Então o roteiro é muito bom e, mano, a atuação deles é só, tipo, frase e eles atuam tão bem e eles têm que interagir tecnicamente fazendo 2 personagens, né, porque eles são a mesma pessoa, mas uma dentro do trabalho e outra fora. É nítido quando uma pessoa entra e outra sai. Tipo, a cara deles mudam. Você consegue ver, esse é o cara do trabalho, esse é o cara de fora. Feliz. Não, nem tanto. Esse que é o problema. Será que ele tá feliz? Será que o seu externo, será que é tão feliz assim? Ou o seu interno? Mano, é muito louco Assista. essa série, é muito boa. É muito boa. Fica aí a dica que você sabe, né? Vai lá. Eu não tô assistindo nada no momento. Mas a última que eu terminei foi Black Mirror. Que eu vi que você fez Eu nunca vi o Final Boss com tanto vídeo no TikTok. Teve de todos os episódios. Eu tive que fazer, mano, porque eu fiquei frustrado no começo da 7ª temporada. Eu falei, meu Deus. Eu vi que você ficou muito frustrado. Todos os episódios xingando, todos eles. Não, assim, é um episódio e outro ali. Assim, é porque, na verdade, Black Mirror, ele perdeu a essência de Black Mirror. Por que você acha? Por quê? Porque, assim, se a gente for... Indagamos. Porque, vamos assim, lá, indagamos. Os primeiros Black Mirrors, eles tinham uma premissa... A premissa deles era muito óbvia. Era trazer uma questão social. Sim. Certo. O foco deles era esse. Mas trazendo uma visão... de uma visão, assim, cara, de interpretação, que eu achava muito genial. Tipo, o episódio que eu mais gosto é o episódio da primeira temporada, que é aquele da bicicleta. Que você tem que correr pra ganhar ponto pra sobreviver, Sei. pra você comprar as coisas. Cara, esse episódio Ele é bizarro. eu acho genial, por quê? Porque, tipo, a premissa dele da história basicamente é assim: todo mundo tá lutando por igualdade, mas quando você começa a crescer, você vai mostrar quem você é. Crítica. Você trocaria as pessoas por um status melhor, por um status maior, você... Que aí é a parada de caralho. Mano, entrou uma parada totalmente. social muito, muito forte, cara, que eu acho que nas próximas... Aí que eu acho? Que aí quando chega na 6ª temporada pra frente, que aí eu acho que vira muito blockbuster.
perde isso. Perdeu essa E aí essência. fica uma parada muito assim, não sei o que, vamos lá, amiguinhos, vamos tentar sobreviver, vamos não sei o quê. Não, tipo assim, aí foge da parada, sabe, da primícia. Entendi. Porque assim, eu falo isso, eu me incomodo muito quando as coisas são focadas 100% nessa parada politizada e tudo mais. Sim. Eu Tem que ter uns me episódios incomodo. pra quebrar um pouquinho. Mas ao mesmo tempo, eu penso assim, quando a premissa já é essa, É pra por que ser. não segue então isso? Exatamente. Por que troca? Porque essa pra mim que é a problemática. Quando o negócio não é social, ele é entretenimento, e aí ele começa a querer ser politizado, porque todo mundo tá sendo politizado, Certo. isso me incomoda. Também. E me incomoda o oposto. Quando o negócio é politizado, e aí os caras querem trocar por conta- entretenimento, porque, Mantém, vamos tentar... mano. Segue sua raiz. Não, cara, segue a essência do negócio. E aí eu acho que me incomodou muito. E aí quando eu olho pra 7ª temporada, eu acho que, cara, os únicos episódios lá que trabalharam muito, muito, muito bem isso é o último episódio, que ele trabalha muito bem Nossa, isso. ele Que foi muito nossa, esse episódio é muito bom. Nossa, ele é muito bem construído esse episódio, cara. Putz, só de lembrar dele aqui. Tipo, não tem nenhum erro. É. Ele não teve nenhum E erro. fora que eles chamaram aquele Cinema. ator lá que fez o... Como que é o nome dele? Ele fez um que é... Que ele é um diretor, ele é um professor de uma faculdade. Ele até que chegou a ganhar o Oscar com esse... Se não me engano, foi ele que ganhou o Oscar ano passado. Os Rejeitados. Tá. Meu, esse filme é muito bom. Esse filme, ele é um professor lá da escola, que ele é meio ferrado da vida lá, não sei o que. Aí ele tem que ficar preso na escola por conta de um aluno que não conseguiu sair de férias. Misericórdia. E aí a mulher que perdeu o filho lá, que é a cozinheira da escola, e aí tem toda uma... Mano, a história é muito, muito bonita, Cara, muito bem não construída. conheci esse filme, não. Tem na Prime lá. Toma Ele outra é muito recomendação aí. Já Ele é muito bom. recebeu uma segunda. bom. E aí, voltando, a atuação dele é magnífica nesse episódio. Então, Certo. assim, esse episódio é muito bom. E um episódio também que eu acho muito bom, principalmente por ser simples, é o do joguinho lá. Você gostou do joguinho? Sabe por que eu joguei? Nossa, Sabe que por que eu... episódio cansativo. Não, mas sabe por que eu gostei dele? Por Ah. conta da estrutura de como ele é feito. Se você ver, ele só tem 2 locações. Ele tem a locação do mercadinho, que é a cena quando começa, pra introduzir os personagens, pra habilitar eles. Certo. E depois numa sala de interrogatório. Aí tem a casa Ah, dele tem a casa. também Então do computador. teriam 3 locações. E aí a casa dele. Não, tem 4. Tem onde ele trabalhava com o Putz, jogo. é mesmo. Tem a... Nossa, são 4 locações então. Fechou. Mas mesmo assim é simples. Aham. Digamos que é muito simples. Mas eu acho que talvez esse episódio podia até eles ter feito igual o outro com o filme. Pra gente jogar. Teria Verdade, sido uma sacada muito melhor. E ele é meio que uma continuação, né? Uma Ele é a extensão continuação, ele é uma extensão do filme. do filme lá que você interage, né? Como que é? Snap. E por que eu gostei desse negócio? Porque, tipo assim, pela questão de como o personagem manipula as Tudo. pessoas que estão, Mas estão desde o interrogando começo ele. deu pra ver que ele tava manipulando. Então, assim, eu acho que foi... A gente já sabia que ia chegar no final, não sabia que era aquele final. Não sabia o final que ia chegar. Mas, assim, por isso que eu achei que foi cansativo. A gente já sabia, alguma coisa ali vai acontecer. Tá, beleza, ele tá ali de propósito. Tá, e aí? O que vai acontecer? Vai, fala. Só que foi muito cansativo. Teve umas horas que eu dei até uma pescada. Tipo, vai, Agora, fala, pra velho. mim, o pior episódio é o do cinema. Sério? Aquele do hotel? do filme. Nossa, aquele do hotel, pra mim mano. ele é meu top 3. Tô louco. Mas sabe Ele por que é eu... muito não, bom. não é. Mano, não é. Sabe por que ele não é? Eu vou te contar Vamos por quê. discutir. Não, vou te contar por Vai que ele... virar, vai, mano. Por que ele não é? discutir. Porque assim, ó, Deixa eu mediar essa o treta. segundo episódio, que é o do... Que também eu gosto. O segundo episódio que é o da... Como que é o O nome? serviço de streaming na cabeça. O da... Nossa Não, Senhora. o segundo episódio Não era esse? é o das meninas... Da menina lá que tem um... Que eles fazem comida vegana, uma coisa assim. Com tecnologia lá. Que a menina faz uns bolos lá que o cara é hindu, aí ele come um bolo que a menina colocou derivado de carne lá e tudo Esse mais. episódio eu achei bizarro. Eu achei que ele foi bom, mas o final foi muito... Faltou o final. Não, mas eu achei ele ainda melhor que o do hotel, mano. Ah, não foi? Sabe por quê? ó? Protejo do hotel. Porque o do hotel, ó... Não, sabe por quê? Porque assim, o do hotel, eu acho que é mais do mesmo. Você não assistiu? Não assisti a última temporada, estou só mediando a treta. O do hotel... Mas o do hotel é o San Junipero dessa temporada. Não. Tinha que ter um San Junipero. Não. É porque assim, esse que é pra mim é o problema. Será que precisava até mesmo? Precisava. Não, a problemática dele pra mim é tipo assim... É praticamente... Sempre precisa ter um que tem um final feliz. Não, mas... Esse é o que tem um Será final que feliz. precisa? Ele É o é o único. famoso episódio, tipo assim...
temos que juntar todas as pautas em um único episódio. Isso me incomoda. Incomoda. Colocar todas as pautas em um único As que episódio. faltaram em todas, Até vamos porque juntar. essa série, na verdade, é basicamente pra não ter isso, né? Cada episódio é uma pauta aí que eles tratam e sinopse da série é crítica social. E aí, tipo assim... Esqueceu o San Junipero. Aí, olha as pautas que eles colocaram tudo em uma só. Eles colocam, tipo assim, uma atriz que vai fazer um personagem que era um homem. O protagonista Um era um casal homem, LGBT. aí vai virar uma mulher agora que vai fazer. Só que ela não é só uma mulher. Ela é uma mulher e ela é negra. Ok. E ela não é só uma mulher negra, ela é uma mulher negra e ela faz parte da galera do LGBT. Ok, beleza. Então, tipo assim, eles meio que... É a parada da pauta que eu falei. De pegar tudo a pauta, espremer e falar assim, ó, vamos colocar uma única pessoa e vamos... Isso me incomoda. Porque eu acho que poderia ter sido construído de uma outra forma. Ela virou a personificação de todas essas pautas aí. Entendeu? E aí meio que, tipo assim, é um episódio que eles ficam tentando eles ficam meio que forçando a pauta. Que eu acho que ela pode vir natural, como vem outros episódios do Black Sim. Mirror. Vem muito natural, cara. Você assiste e você fala, puta, cara, que episódio bom. Tá ligado? Tipo lá, quer ver um episódio que é muito bem trabalhado isso? O episódio da sexta temporada, Tentando lembrar. dos caras que jogam o game. Que quem faz é o Sam. Que ele é o Capitão América novo agora. Sei. Ele fala sobre essa pauta, ele fala sobre essa mesma pauta, Só que ficou bom. é bem construído, mano. Você Refute. entende? Por que Refute. me incomoda esse episódio? Refute. É porque eu gosto da história. Eu gosto da história. É a mulher, ela é atriz. Certo. Aí ela vai fazer um filme antigo. Aí um filme antigo, é muito legal o filme antigo. Aí ela entra, coloca um negocinho na cabeça, né? Aí ela vai atuar A tecnologia no lá lugar... com a que tecnologia. tem. Todos os episódios do Black Mirror tem essa tecnologia. Tem um Tem GT? chipzinho, tem um chipzinho. Aí é isso, aí ela entra É no o chip da papel. besta. Elon Musk. Ela entra no papel que era de um homem. Ah, E aí ela faz o papel dele, sendo mulher. E aí o casal que ela ia ter, a mulher, a NPC, cria uma inteligência própria. Nossa Ela Senhora. era uma NPC. Ela tá bom, criou tô tentando uma- acompanhar. Ela criou. Ela virou uma pessoa. Ok. Ela criou consciência. Criou consciência, Ok. a NPC. Aí as duas se apaixonam dentro do filme. Fofo. Pensa que ela tá em Sword Art Online. Ela entrou dentro do computador e se apaixonou Não pela compensa. NPC. Foi isso. Entendi. É. Aí depois ela sai, ela continua, porque acabou o filme. Aí... A NPC morre. Mas o Aí final não era... pega. Ah, eu entendo. Ah, assim, eu Pega o lance da NPC. eu Mas consigo você- entender, mas o Aí- Rick e Morty fez isso também e nem por isso. Não, mas né? assim, Não. eu penso assim. Pra mim, Mas depois faltou. elas ficam juntas. Sim. Como? Eles pegam Não uma dê spoiler, outra, não dê eles spoiler. criam uma Não vou dar outra. spoiler, não Um vou dar outro spoiler. meio, Você- outro eu vou meio. assistir. Qual que meio, episódio outro que é? meio. É o episódio O hotel. terceiro, é o terceiro. Ah, eu vou assistir esse É Episódio que eu acho três. que talvez como tem essa pegada também do Sword Art Online, eu acho que talvez você vai gostar por Eu- isso também. Você curte essa Sword Art Online? Cara, Primeira temporada só, né? Você Não, concorda comigo? Alicization. É mais Alicization. Primeira temporada é a melhor. Alicization não, parça. Você não curte Alicization? Alicization não, parça. Poxa. É bom Sword Art Online é bom a primeira A temporada. primeira temporada é pra mim Não, Assim, é eu incrível, assisti incrível. todos. cinema. Mas a primeira temporada... Aliás, eu botei a minha namorada pra assistir Cara, semana passada. eu curto Sword Art Online também, mano. Cara, é mó bom, Caraca, mano. Eu mano. peguei, eu tava lá rodando, eu falei, mano... Ela falou, não, vamos assistir alguma coisa. Eu falei, então eu vou lançar pra você a pedrada. Quando eu tinha Não, mas 12 anos. eu Pedrada. entendo você, eu concordo com a sua visão, sabe? Eu Tipo, acho que... Não, eu excluo. Pra mim, eu Isso excluí é- os questão de pautas. esses- eu tô indo por esses pontos- roteiro. É, que se você consegue por fazer isso, que roteiro. você consegue... Não, mas mesmo Bah. assim, eu acho que aí o roteiro falha nisso. Porque assim, aí por isso que eu falo, aí, por exemplo, a história, eu enxergo potencial nela, eu enxergo muito potencial. Só que aí o que o roteiro falha pra mim é nesse ponto. É quando você tenta pegar tudo, você tenta pegar tudo de uma vez. Não rola. Porque eu acho que, tipo assim, você poderia trabalhar com tudo de uma vez, mas se fosse talvez mais trabalhado com um processo mais... Eu acho que é porque também não teve outros episódios que eles levantaram nenhuma pauta. Até porque eu acho Então, que... vamos dizer, eles jogaram as pautas pra eles. Talvez. Talvez Eu- se eles eu acho tivessem meio inserido pesado. Verdade. um pouco algumas pautas nos outros aí episódios, que eu falo, que teria aí é a ficado mais problemática da, leve. Sim. da É. indústria. Porque assim, eles querem... precisamos falar sobre a pauta? Tem que ter. Meu, faz um episódio aí então falando Não sobre Coloca tudo. É. Se Talvez você vai seja essa fazer o bagulho, problemática. você precisa tomar cuidado pra você não colocar muita coisa, até por respeito à pauta que você tá pegando e fazendo. Não, mas as atrizes, elas mandam bem no filme. Tanto assim, que né? nesse outro que Elas você atuam falou, bem. elas atuam nesse bem. outro que você falou que, aquele do restaurante, que era ok, eles jogaram isso também. Colocaram a vilã sendo uma personagem negra. E aí, no final, ela virou a vilã.
E aí eles jogaram a pauta pra esse também. Então tem muita gente que critica esse por isso. É perigoso. Por E aí, exemplo, porque é a a mesma menina crítica que tão branca, tendo- e ela era boazinha, tudo, e aí a outra que era vilã. É a mesma crítica E que tá aí tendo mas aí da porque- série do Harry Potter agora. Não, mas aí por que que eu gostei? Por que que eu gostei? Nós já vai entrar nesse daí. eu Mas por que- puxei aqui. Por que que eu gostei do segundo episódio mais do que do terceiro? Porque o segundo, eu acho que ele desenvolve melhor isso. Porque, tipo assim, ele mostra esse lado literalmente. Tipo assim, ó, as pessoas facilmente podem fazer um branco ser o mocinho e o negro vilão. Mas você precisa entender que existe uma... A parada da crítica que tem esse negócio, tipo assim, existe uma parada sendo manipulada por detrás disso. Certo. Ali eles colocaram uma parada ficcional, que é a mina que controla toda a verdade. Mas existe uma mensagem por detrás disso ali sobre uma realidade que a gente vive hoje. Sim. Então eu acho que por isso que esse eu acho que foi mais bem trabalhado a pauta. Eu falo, assim, você pensando em toda a estrutura, eu acho que esse, apesar das falhas que ele tem também, como Mas o é que terceiro... ele matou a pauta, ele não desenvolveu a pauta. No ápice, ele acabou. Aí você Precisava de mais tempo. faltou. Não, mas faltou eu tempo, acho que faltou na tempo de tela, faltou pra não foi nem que ele, não desenvolver. foi nem que acabou assim. Acho que no final é porque como que Quando a gente eu acho que é mais ou menos assim. Quando a gente entendeu o plot, quando falou, o ca- agora vai desenvolver. Quando o cara tá pensando assim, como que eu vou acabar esse roteiro? Ele Eu vou cuspiu colocar no ela final. agora agora eu vou Vamos colocar. trocar. Que aí é a Opa. parada que eu falo de quando você sai de um status de não conhecido por ninguém Certo. para um status que agora eu sou conhecido. Foi o que aconteceu com ela. Tipo assim, agora ela tem o poder. Qual que vai ser a primeira atitude dela como poder? Ela fez a mesma coisa mesma que a outra coisa. menina fez. E aí é a parada da crítica social. Aí toma. Que aí é onde eu falo que a gente fala que é o... Como que fala? Quando a gente tá fazendo roteiro, a gente fala que tem que ter o... Caraca, como que é o nome do negócio? Tem que ter... Tá tendo. Putz, esqueci o nome agora, pessoal. Mas tem que Mas tá tendo. Caraca, eu levei o nome na cabeça e esqueci de novo. Mas é a parada do peso. Tipo, você tem que Certo. ter o... Eu esqueci o nome do critério que fala, mas existe uma palavra pra isso. É que é as pessoas que estão assistindo que vão falar pra ela, ela fez certo. Vai ter gente que vai olhar e falar assim, se fosse eu faria isso. E vai ter gente que vai falar, puta, eu não faria isso, mano. Entendi. Entendeu? Eu esqueci o nome disso agora. Mas é basicamente fazer isso daí que você falou. Mas é basicamente isso. Então, assim, o roteiro... Por isso que eu acho que é bacana, porque ele trabalha com Porque ele isso. criou isso. Ele criou isso. Tipo Entendi. assim, o que você faria se você estivesse no lugar dela? Você você- faria o que ela fez que você ou você faria? faria o oposto? O que você faria? Tipo, você tem o poder agora, Sabrina. Agora você tem o poder do Toma. áudiozinho lá e falar assim. Você ia manipular e falar assim, essa entrevista do Talk Boss nunca existiu. Ih, rapaz. Mas Não assim, eu acho, desde quando começou a contar um pouquinho da história, eu peguei que a vilã não era vilã. Eu peguei e falei, entendi por que ela tá fazendo isso. Porque realmente, se você tem o poder, a vida fica chata. Você vai fazer tudo. Se você pode mandar em todo, tipo, ela tinha um colarzinho que ela podia falar qualquer coisa e ela tava em qualquer universo. Eu consigo entender. E aí ela sentiu um vazio, tipo, qual é o único problema que eu tive? Eu tive bullying na infância, vou resolver isso. Porque ela já resolveu tudo, ela já foi rainha do mundo, ela já tinha tido todo o dinheiro, já foi rica, A milionária, já ânsia fez tudo. de Já foi a ter, Iron... o TED de possuir. Toma. Já foi todas as profissões que existem. Toma crítica social. Nossa. Aí, então, assim, eu não vi nenhuma problemática na vilã. Mas você recomenda, então, a última temporada de Black Mirror? Eu recomendo. Eu não recomendo, acho que a sexta. A sexta também é. A sexta A é muito sexta não, parada. A mas sexta eu acho que foi mais paradona, eu acho. Entendi. A sétima ficou legal. É porque, querendo ou não, meio que a sexta, ela preparou a gente pra entender que agora vai ser blockbuster. Não vai ser mais a questão do que era Black Mirror. Eu gostava mais no comecinho, pelo menos. Apesar eu que o assisti. primeiro episódio de Black Mirror pra mim foi traumatizante até hoje. Cara, mas eu acho que foi isso que deu aquele negócio, tá ligado? Você pegar aí e falar, ó, essa série não é só mais uma série. Toma. Mas eu entendi, sabe? Entendi e concordo contigo. Todo mundo faria o mesmo, aquela. É isso, todo Eu mundo faria nem o mesmo. sei o que ela fez, mas eu não faria não, porque eu sou de boa. Mas Tem é o que... poder de controlar o tempo. Mas, Eu ia ficar mas de boa. mesmo assim, eu acho eu que... achei muito roubado. Eu achei muito roubado. É. Tipo, ela Cappuccino. ela podia resolver a série inteira, se ela quisesse. Nossa. Mas Mas e aí? o último episódio também é muito bom. O último é muito bom. O SS Qual que é o melhor Callister, da temporada que pra é a vocês? segunda... O melhor da Temporada. da A temporada? gente Eu gosto bate do o SS malhete aqui agora. Callister, porque só que aí você assiste os dois. É, você tem que assistir A os parte dois 1 pra e a parte entender. 2. É. Que a parte 1 veio no sexta temporada. Entendi. Então É. ele não se vende sozinho. Mas assim, Vem sozinho. como ele é uma continuação, então acho que ele não entra nessa continuações análise. não entram. É igual Mas eu gosto do hotel. É, Pra mim, o hotel não, tá pra no mim top o sexto 3. episódio. o sexto episódio e você o do Theo.
Vou assistir depois e eu vou dar um feedback pra vocês. O sexto episódio Se você é... assistindo episódios avulsos. Cara, o sexto episódio falaram é pra mim. muito Eu bom. gosto do velhinho também, do Log. E o Log. Que ele coloca um negocinho pra ele lembrar o rosto da Então, mulher esse aí que que ele é o gostava. sexto episódio que eu tô falando. Então esse é bom. Esse é legal. bom, esse pra mim Eles é estavam o... concordando o tempo todo. Esse é bom, A gente tava esse é bom. concordando o tempo todo. Eles estavam né? concordando ao mesmo tempo. Ele é muito bom. Esse é muito bom, esse né? É muito bom. Cara, esse é muito... Ele tenta lembrar o rosto da mulher. E aí no final Não, e era o só falha de plot? comunicação. E o Ah. plot... dois. Nossa, o plot é muito bom. É muito vida mano. real, é realmente É isso. muito vida real, muito- é muito vida real. Por muito que, que vida as pessoas real. não ficam juntas? Porque elas não conversam. Porque elas não sabem dialogar, Elas pessoal. não sabem Falta conversar. Converse com essa pessoa. Conversa com essa pessoa. Fica a dica. Tenha DRs. de... DRs são necessários. Agora eu vou indicar pra Indique. vocês. Pessoal, sempre quando eu venho aqui eu vou continuar indicando os doramas que eu gosto. Dorama. Eu tô assistindo um dorama muito bom na Prime. Acha o bico. É... um dorama que estreou na Prime chamado... que tá lançando aí os episódios. Que chama... Caraca, como que é? Seguro para Divorciados. Eu vi que tava lançando. É muito bom. Vou contar um pouco dele. Porque assim, quando você lê o nome, você fala assim, pô, vai ser mais uma série. Porque já existe uma série de advogados que fala sobre divórcio, se não me engano. Tem uma série na Netflix. Tem. E é legal também. É bem legal, bem legal. Só que esse eu tô achando muito interessante porque assim, a ideia dessa série não é você ter um lado, né? A ideia dela é de você... Ele mostra o porquê das pessoas de estarem divorciando. E eles falam assim, cara, às vezes é a parada do diálogo que a gente tá falando Às aqui. vezes é só conversar. E aí eles tentam resolver, mano. Aí tem pessoas que, tipo assim, meio que eles vão... Mano, esse casal não pode divorciar, porque eles se combinam muito, mas eles não estão conversando. Só tá faltando Assista diálogo. com seu mozão. E aí- Recomendo e aí- assistir com o casal, então. E aí meio Mas que... dorama tem essa vibe, né? De problema por nada. E é muito legal, porque Mas assim, é. a trama dos personagens principais, eles são divorciados. E aí meio que, tipo assim... No final eles seguram na mão. Não que eles vão voltar com seus pares. Isso é demais. Não pra que eles isso. vão voltar com seus pares, mas meio que vai, tipo assim... Eles vão se entendendo algumas coisinhas. Entre eles, meio que tipo... Eles resolvem coisa dos outros e vão entendendo entre vão eles. entendendo eles, pra se eles se resolverem, no final eles meio que se resolverem entre eles. E aí meio que, tipo assim... Já tá implícito lá, que são 6 amigos, 5 trabalham de apólice de seguro Certo. e um não. Só que esse vai ficar com a menininha lá que ela não queria casar, ela queria casar com ela mesma. Oxi. Porque assim, ela era meio que Autossuficiente. ela era meio que frustrada por causa de relacionamento. E ela falou: "Eu vou casar comigo, porque porque lá você tem que dar um dinheiro, Tá né, para as certo, pessoas onde? que casam, né?" Ela falou: "Já dei muito dinheiro pro casamento dos Certo, outros e eu vou casar comigo mesmo." Tá certo. Tá certo. Mano, é muito pô. engraçado essa pessoa. E aí ela conhece esse cara que ele é mó brisadão, gosta de dançar. Aí ela casa com ele. E aí ele tá dando, tipo assim, ele Tá tá dando tentando ideia, convencer tá dando ela ideia. e Tá ela, no- não só quero no saber de chaveco. ninguém, entendeu? Essa é a premissa de um. A outra, São vários ela foi... casais. São vários casais. A outra, ela foi recém separada do marido, o marido tratava ela mal, chutou ela, e aí ela começou a trabalhar nessa empresa. E aí tem esse cara que já casou 3 vezes, já divorciou 3 vezes. O cara é bom já. Só que é legal, mano, porque, tipo assim, você conhece essas ex-esposas dele. E aí, tipo assim, ele meio que separou delas. Por quê? Porque ele enxergou nelas que a necessidade delas não era estar com ele. E aí meio que ele, tipo assim, teve uma que na verdade, a vontade dela, ela era ser monge. O sonho dela era ser monge. E aí ele... Só que a família dela obrigou ela a casar. E aí, como ela casou com ele, e ele foi conhecendo ela ao longo do tempo, ele falou: "Não, velho, isso não é pra você. A sua vida é fazer isso que você quer fazer." Que da hora. E aí ele meio que direciona ela a isso. E ela vira monge, mano. A Maria deixaria também, Então- às vezes. Toma, só vou jogando as pérolas. Cara, nem me fala disso aí. Que mano. isso? Eu não gosto de Não, entrar mas nesses deixa aí. assuntos aí, Não. Que isso? Nossa, eu trouxe uma... É uma Eu trouxe uma problemática. Pesou o Que clima. isso? Não, calma. Por isso que eu gosto de dorama. Eu acho que Vida real, né? E aí... A realidade é a arte, assim. Que ó. bad. E Eu aí... vou começar a assistir dorama pra conversar com você. Não, e aí o outro casal que tem é o amigo dele. Que é o amigo Mas dele ele tá que... lançando ainda? Tipo, ele lança por ele tá semana? no... Tá na Prime. Ele tá nos últimos episódios já quase. Tá na Prime. Então se eu tá na começar agora, Prime. eu chego no final. Você chega no final a tempo. É porque eu acho que os últimos episódios vai ser essa semana ou semana que vem. Então, isso é muito legal. E aí, então, agora, tipo assim, agora tá no 8º episódio, se não me engano. 8º ou 9º.
E agora tá começando a resolver a situação deles. Então, tipo, todo o começo foi apresentando a série, Eles resolvendo a situação de BOzinho. outras pessoas. E agora meio que tá começando a entrar na problemática deles e resolvendo entre eles. E é ali. legal esse tipo de coisa, assim, eles começando a ver a resolução dos problemas nos outros e trazer pra eles. Eu acho da hora. E mano, é muito bem desenvolvido. E essa que é a parada que eu falo que eu gosto dos doramas. Porque, tipo assim, cara, são 6 personagens. E todos eles têm um começo, um meio e um fim. Todos eles têm uma história forte, não é? Porque assim, quando a gente pensa na indústria, até brasileira mesmo, quando tem muitos atores em cena, não tem uma construção. Quando não é novela, porque novela, como tem mais tempo, tem como você construir. Mas quando é um filme ou uma série, não tem uma construção de todos os personagens. É tudo terceiro. É sempre assim, um protagonista e o resto tudo coadjuvante. Sim. Vai aparecer ali esporadicamente. Não pagaram nem a diária deles direito, Entendeu? né? Então tem uma construção. Agora, quando você pensa no dorama, não, eles têm todo esse carinho de trabalhar cada personagem, de você... Às vezes você gosta mais de um personagem que não é o principal, que é um coad ali. Você fala, caraca, esse coad aqui tá muito bem, mandando melhor que o protagonista às vezes. Por quê? Porque ele tem uma história, ele tem uma essência ali, você simpatiza. Eles têm esse cuidado, né? Entendeu? Eu realmente comecei a assistir dorama depois eu ficava muito com receio, mas eu comecei a assistir alguns e eu vi alguns cuidados que eles tinham. Às vezes eles fazem Cara, como que eu posso dizer? Eles fazem de um jeito que dá um calorzinho no peito, assim. Você fala, mano... Eu vi um sobre uma... Puta, quando mexe com vó, acaba comigo, mas... Da avó um pouco doentinha, assim, da filha cuidando... E aí, mano, pata, né? E depois você vê que, tipo, a tiazinha, mesmo sabendo que ela tava zoada, ela só queria que a filha fosse feliz, mano. Aquele negócio me deu bagulho, assim, que eu falei, mano... E é um negócio eu acho que eu sei qual que é. Eu acho que conversa muito com a gente, porque, querendo ou não, a gente... Por mais que eles tratam de coisas mais normais, casuais... São coisas que acontecem no nosso dia a dia e às vezes é legal que eles dão atenção pra isso, em vez de alguma coisa muito grandiosa. Eu acho que doramas tem, sim, o seu certo apreço que vale a pena você dar uma olhada nesse dorama, que o nome é... Fica a recomendação. O nome do dorama é... É o de contra... Como que é? Peraí, deixa eu lembrar. Alguma coisa do divorciado na Prime Video. Alguma coisa de divorciado. Cara, eu sou péssimo. Não, normal. É isso, vocês vão procurar o resumo na Prime Video. A gente tem o resumo da história toda, mas tá lá na Prime. Não, mas então, é isso. Fica a minha dica é essa daí pra galera aí. Querem deixar mais alguma dica? Que a gente já tá acabando já, pessoal. Infelizmente, já tá acabando nosso tempo aqui. Que pena. Faltou bastante coisa pra gente falar aqui. Faltou na pauta. Faltou, meu Deus. Faltou muita coisa aqui, gente. Mas a gente já vai finalizando aqui. A gente não vai falar de Naruto, não. Só tem... Não é Naruto, era só pra falar de anime pra vocês. Falar de anime. Falar de anime, eu tava falando com o Rafa. Eu assisti aquele Meu Casamento Feliz no Netflix. É bom. É bom. Saiu agora, né? Saiu agora. Do nada eles metem um Hadouken, mas assim, é bom. Mete umas magia no meio. Parece que é um anime de romance, mas não é. Ele te engana. Mas é bom. Magia. Ele é legal. Poderzinho. Ele é legal. É legal. É legal você pegar uns animes assim aleatórios. Mano, pra muda, assistir. Mas tipo, nossa, vai ser mó romance fofinho. Ele do muda nada, na eles começam a metade brigar, dele. Ele muda na acaba metade. Mundo, vamos matar a família inteira da menina, é assim. Caraca, eu vou assistir. Mas é bom, cara. Eu realmente bom. assisti assim, achando que era só um romancezinho do nada. Tomo Hadouken, magia, fogo voando. Falei, rapaz, que isso? Queima casa e Queima foi casa. Não, mas é legal. E a animação é bem bonita. A Netflix, ela manda bem nos animes. Na animação. Teve um que fica muito eu bonito. indiquei lá, que é o Meu Tio de Outro Mundo, eu acho. Ah, o de tio lá que ele fez o Isekai e aí ele sai do Mano, Isekai. é muito Falaram bom. que é muito engraçado, eu não muito assisti bom, ainda. É muito engraçado. É uma boa. Porque assim, mano, eu acho que o que é mais engraçado pra mim é porque literalmente os dois são otaku. Ele e o tio dele são Isso é muito otaku. E aí tem uma menina lá que gosta dele desde a infância. Só que ele é tão otaku que, tipo, ele não percebe. E é mais engraçado, porque a mina, tipo, dá umas indiretinhas pra ele. Nerds. E ele, tipo, fala assim, tipo, mais ou menos, nós somos amigos, né? Não sei o quê. E a menina, tipo, é muito engraçado. E fora que, tipo, tem toda a história ali do tio dele, contando a história dele lá. Sim, e aí eles sim. vão assistindo. Você vai vendo as memórias. Eu lembro de ter que muito ele bom. vai mostrando as memórias dele, passando as coisas que ele fez. Aí tinha uma mina que era muito afim do tio dele também, né? Só que, tipo, ele. Mano. Não, é muito engraçado. É de família, esse porque cabaço. o cara vê e aí ele É fala assim, genética. como que você não percebeu isso? Mas é o Ele Sushi falando acontece a do mal mesma coisa, lavado, porque exatamente. ele também não percebe. É bom. É muito bom. Fica a é muito recomendação. Também tá na Netflix ainda, né? Tá na Netflix Assistam também. aí tá na também. Netflix. E é isso, pessoal. Foi um prazer ter vocês Isso, a aqui. gente agradece Eu espero o convite. tê-los mais Agradece. vezes aqui, poder Iremos. falar de mais coisas. Segue a gente nas redes sociais. Segue lá, Exatamente. segue lá. Arroba Samit em todas as redes sociais. Exato. Vão lá me descancelar de Black Mirror, por favor. Ela foi cancelada. Eu fui cancelada. Depois a gente conversa esse negócio aí. Mas a gente tá lá também no Instagram e no TikTok como Como assim? designer da Como- Comic.
Eu furei a bolha. Não sei se Ela você furou. viu. Eu furei a bolha. Eu tava falando de Black Mirror. Do próprio... Era o filtro da Netflix Foi que eles maravilhoso postaram. isso. E aí eu atingi a bolha dos religiosos, da terceira idade. Pessoal falando que o chip era do demônio. Exato, mandando eu ler a Bíblia. E é isso. Tá vendo, pessoal? Temos que ler a Bíblia aí, ó. Vai. Mas assista um The Vamos- Chosen. Vamos eleger o próximo Papa. O final mais aleatório pra Maravilhoso, vocês, maravilhoso. Ai. Nossa, mas você foi bloqueado no Tik? Não, bloqueado. Vamos lá, vem o vídeo da Sabrina, xinguei ela bastante. Vamos fazer ela Vamos subir o defender. hype dela lá. Manda ela ler a Bíblia lá, É, por favor. pessoal, esse, ó, todo comentário da Sabrina agora vai ficar aqui pra vocês aqui, ó. Meu Comentem lá, leia a Shalom. Bíblia. Leia a Eu vou Bíblia. fazer isso. Vou fazer questão de entrar lá, Lê ler a Bíblia, minha filha, por favor. Assista, Não assista. usem esse tipo, eles colocando. Onde compra? Vamos bloquear. Tadinha da dona Netflix. Black Mirror é embaçado, mano. Eles não assistiram o primeiro episódio. Eles nunca assistiram o primeiro episódio. Misericórdia. Não, se eles assistirem só o primeiro, já era, já. Eu vou já- botar minha avó pra eles assistir o vão primeiro continuar episódio de Black Mirror. Eles Vou vão continuar falar me pra vocês cancelando como que se foi. eles assistirem de verdade. Que isso. Ai, cara, isso foi bom, Sabrina. Essa foi muito Mas boa, é gente. verdade, mano. E a Eu gente vou vai mandar se eles lá despedindo pra assim, Final pessoal. Boss. É. A gente vai se despedindo assim, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Esse é o bordão da Sabrina agora, leia a Bíblia. Leiam a Bíblia, vão para a igreja. Shalom. Importante. Ai, pessoal, valeu, obrigado de Obrigada. coração. Valeu, Valeu, gente, boss, tamo tchau. junto. Tchau. Tamo junto, valeu. É nóis. Beijo.